Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, Pai, colocando, ó Pai, a tua filha, pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que toda sua palavra sempre se renova. É a tua palavra, Senhor, que nos sara, que nos cura, que nos acalenta, que nos consola. E nós sabemos, ó Pai, que a tua filha foi escolhida, ó Pai, para falar do Senhor, Pai. Pai, no nome de Jesus, aquilo que os teus filhos estão precisando, ó Pai, que a tua filha venha ser usada, ó Pai, porque ela sempre tem sido usada pelo Senhor, ó Pai. Pai, eu venho pedir uma bênção especial para a vida da tua filha, Jesus. Pai, o Senhor conhece, ó Pai, o choro nas noites, ó Pai. O Senhor conhece, ó Pai, o levantar, o deitar da tua filha. O Senhor conhece, ó Pai, o quanto ela tem pedido ao Senhor as madrugadas, Jesus. O Senhor conhece esse coração que é contrito ao Senhor, ó Pai, que é humilde e que tem buscado do Senhor, ó Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, a sarar, libertar e curar a família da tua filha, Jesus. Pai, no nome de Jesus, vai operando naquele lugar, Jesus. Aquele coração, ó Pai, que é um coração de pedra, o Senhor vai colocar no coração de carne, Jesus. Porque ele é escolhido do Senhor, ó Pai. Pai, aquilo que está precisando, Jesus, o Senhor vai curar, restaurar, Senhor, porque só o Senhor pode fazer, ó Pai. E, ó Pai, no nome de Jesus, eu declaro que aquela família é uma família abençoada pelo Senhor. E toda aquela família está salva, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Pai, que ela possa chegar, ó Pai, naquele lar, ó Pai, sentir a diferença, Senhor. Porque o Senhor agora já está fazendo a diferença naquele lugar, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa aquele lar. Traga a paz, traga a alegria do Senhor. Todo levante do diabo vai caindo por terra no nome de Jesus. Todo espírito de acusação vai caindo por terra no nome de Jesus. Todo espírito de intriga, Senhor, de inveja, vai caindo por terra no nome de Jesus. E que aquele lar, ó Pai, possa ser uma bênção, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, está abençoando. Pai, eu coloco em tuas mãos, ó Pai, a vida da irmã Divina, Jesus, filha do Senhor, serva do Senhor, ó Pai. Cura a tua filha, Jesus. Vai aliviando aquelas dores, ó Pai. Toda aquela infecção, ó Pai, que o Senhor vai passando o teu bálsamo e vai curando, ó Pai, no nome de Jesus. Restaura o físico da tua filha, Jesus. Pai, é o nosso sonho, ó Pai, de ver a tua filha aqui na casa do Senhor, ó Pai, louvando ao Senhor, ó Pai. Pai, nos dê esse presente, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, e restaura todo o físico, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que não há nada impossível pelo Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós sabemos que não há nenhuma doença que o Senhor não possa curar. Por isso, ó Pai, cura, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, entender o que o Senhor tem para cada um. Porque para cada um de nós, o Senhor tem coisas diferentes, ó Pai. Mas que o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Que nós possamos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a amada igreja. Aleluias. Se eu saísse daqui, né, com essa oração já feita, eu já saía satisfeita, né, irmãos? Não só da oração, mas dos louvores. Realmente eu tenho sentido a presença do Senhor. E não é diferente. Todas as vezes que eu venho a essa igreja, eu me renovo. Toda a glória, todo louvor, toda a honra seja para Jesus. O fato de eu estar aqui em comunhão com os irmãos nessa noite já é vitória para a minha vida, aleluias. Já é vitória para a igreja, aleluias.
Deus está neste lugar. Oh, grande Deus, aleluias. Mas já que os irmãos estão de pé, vamos fazer a leitura de 2 versículos no livro de Neemias, capítulo 6, verso 6. Capítulo 6, verso 2, 3 e 4. Aleluias. Eu acredito até que vai ser um pouco difícil dos irmãos acharem, porque não tem costume, né, muitas vezes, de nós lermos esse livro de Neemias. Eu quero dizer para a amada igreja que eu não prego. Porque eu acredito assim, pregar é quando você leva 1 hora, 1h30 de pregação. Eu quero dizer que Deus me traz reflexões, muitas vezes, dentro da palavra dele, né? E isso, para Deus e para a igreja e para mim, às vezes, é o suficiente. Porque às vezes não é no muito falar. Aleluias. Nessa tarde eu dei uma lida no livro de Jonas, dei umas estudadas e li muitas vezes. E quando eu cheguei aqui dentro da igreja, o Senhor me tocava para ler no livro de Neemias. Sabe Deus o porquê de todas as coisas, né? Aleluias. Neemias capítulo 6, verso 2, 3 e 4 diz assim: Sambalate e Gésem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos na aldeia, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Aleluia, glória a Deus. O verso-chave desta reflexão, dessa palavra nessa noite, é o 2, que diz assim: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra. Aleluia. Quem aqui está fazendo uma grande obra para Jesus? Aleluia, glória a Deus. E para isso Ele nos chamou, para fazer a sua vontade, o seu querer. Quero dizer para a amada igreja, se eu fosse olhar para os meus problemas, para as minhas dificuldades, hoje eu não estaria aqui ministrando, cantando, fazendo algo para Jesus. Alaxo de canta. Mas o amor que invade o meu coração todos os dias, o amor do Espírito Santo, que invade os nossos corações e que renova as nossas vidas a cada manhã, me trouxe nessa noite para dizer que Jesus cuida de nós, que Ele tem cuidado da sua igreja, que Ele não tem nos desprezado. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, eu quando fui convidada para vir, eu lembrei assim, eu preciso dar um testemunho, né, de alguma coisa que eu passei aqui. Eu já morei nos fundos dessa igreja. Na época tinha um espaço de um barraco aí, e eu morei nos fundos dessa igreja. E eu lembro que o pastor Divino me colocou como líder de senhora um ano, e eu assim, eu gosto de visitar, eu gosto de fazer a obra do Senhor, gosto de visitar, de orar, e às vezes ministrar quando o Senhor nos dá a oportunidade. Mas se tratando do lado financeiro, eu me apago. E eu comecei a sofrer quando o pastor Divino me entregava esse trabalho, porque a gente precisa trabalhar de todos os lados, né? E eu acordei na madrugada, eu lembro, para passar roupas. E eu passando roupa,
Irmãos, eu quero dizer para a amada igreja que se nós nos ligarmos verdadeiramente ao Espírito Santo, Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Santo Espírito, e Ele está em nossos corações para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E eu naquela hora orava ao Senhor passando roupa, falei assim para Deus: Senhor, todas as coisas eu sei fazer, eu sei visitar, eu sei orar, fazer isso e aquilo, mas o lado financeiro, o que é que eu tenho que fazer, Jesus, para abençoar a tua igreja, para abençoar a tua obra? E Deus tocava no meu coração para começar a fazer marmitex. Eu acho que a irmã Leusa lembra muito bem. E Deus me deu toda a estratégia. Irmãos, eu sei que Deus está falando alto a algum coração nessa noite a respeito disso, porque estamos caminhando para um final de ano, e final de ano há mudanças na obra, né? Deus muda a liderança de jovem, muda a liderança de senhoras, muda tudo, é o Senhor. Se o irmão divino disser que é a irmã Branca que vai ser líder de senhora, agarra, porque Deus vai fazer aquilo que Ele quer. Aleluias. Creia que não é o pastor que te dá cargos, é Deus. E se Deus te dá, Ele se responsabiliza. Aleluias. E começamos a fazer marmitex aqui nos fundos, né? E eu falei assim para as irmãs, eu não lembro quem eram as pessoas que estavam como vice, né? E eu falei assim: irmãs, vamos fazer equipes, né, para trabalhar fazendo esses marmitex. Eu lembro que parece-me que só tinha o fechador de marmitex nessa época aqui. E nós começamos, todos os domingos a gente fazia marmitex. Eu saí aqui nesse comércio perguntando para o pessoal: olha, no domingo nós estamos fazendo marmitex, você vai querer? Porque a igreja, irmãos, não é desfazendo da igreja não, mas muitas vezes a igreja é a decepção para quem pega uma obra. Eu não quero dizer com isso que a igreja é decepção. Eu quero dizer que quando Deus dá um cargo para você, Ele se responsabiliza. E se você começar a contar com um e com o outro que vira as costas, você não vai fazer nada para Jesus. A estratégia tem que vir do Espírito Santo. Aleluias. A ordem vem do Espírito Santo. E se a ordem vem do Espírito Santo, você não vai dedurar o seu irmão. Você não vai fofocar do seu irmão. Você não vai criar confusão. Você não vai criar caso. Você vai fazer aquilo que o Espírito Santo te manda fazer. Aleluias. E começamos a fazer esses marmitex. E cada domingo era 4 irmãs me ajudando. E a gente fazendo. E levantamos dinheiro. Para mim foi milagre, irmãos. Para mim foi milagre, porque eu assim me enchi achando que o lado que eu tinha costume de fazer, eu ia fazer bem, né? Mas esse lado, para mim, tinha que ser um milagre. E foi um milagre, né? Então, toda a glória, todo louvor, toda a honra seja para Jesus. Eu sei que eu estou falando aqui pelo Santo Espírito de Deus. Eu sei que Deus está falando alto aos corações. Se Deus não está falando a muitos, Deus está falando a uma pessoa. Aleluias. Eu creio nisso. Então, voltando aqui para o livro de Neemias. Para quem não conhece esse livro bem, eu também não conheço, aleluias. Eu falei assim: Jesus, me acode. Eu vou pregar ali para o Nivaldo, para o Divino, porque eu já tenho visto o Nivaldo pregar e o Divino também, né? Aí o Senhor me socorre. Mas eu tenho pedido ao Senhor, e é um mistério muito grande na minha vida, irmãos, que não é por muito falar às vezes, ou assim, por muito o meu saber, que o Senhor me usa. São coisas que vêm assim, pão quentinho, lá do céu. E Deus me deu essa palavra no livro de Neemias, rapidão, depois que eu sentei aqui na igreja, né? Então eu fiquei certa de que o Senhor não vai nos deixar envergonhados, que o Senhor vai suprir as nossas necessidades nessa noite. Aleluias. Então Neemias, ele foi chamado por Deus
para reconstruir os muros de Jerusalém. E foi uma luta tremenda. Como Deus tem chamado nós também para fazermos a obra dele. E esse capítulo que eu li, esses versículos, fala a respeito dos inimigos que Neemias encontrou ali para atrapalhar a boa obra do Senhor. Aleluias. Porque isso é normal que aconteça conosco. Isso é normal que isso venha acontecer para o nosso pastor, para líder de senhora, para a irmã do círculo de oração, para o jovem. Se o adversário vier contra você, nessa hora você vai dizer: estou fazendo uma boa obra. Eu estudava um pouco o livro de Jonas nessa tarde e ficava pensando: meu Deus, essa geração é a geração de Jonas, a geração de se esconder. Jonas se escondeu, para não fazer, para não pregar, para não fazer a obra do Senhor. E essa geração é a geração de Jonas. Eu não sei como é que se encontra essa igreja, mas assim, pelo tempo, o tempo de experiência que nós temos vivido, espiritualmente, nós vimos as pessoas cruzarem os braços, fazendo a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia fala assim: ai daquele por quem faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nessa noite o Senhor vem trazer uma palavra de despertamento para a igreja. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Acorda para aquilo que Deus quer que você faça. Se for círculo de oração, faça bem feito. Se for para liderar jovem, faça bem feito. Se for para liderar senhora, faça bem feito. Não deixe a obra do Senhor relaxadamente. Faça como fez Neemias. Diga para o seu inimigo: estou fazendo uma boa obra. Rabachando tu nevácias. Rachando couvaramai chanaias. Repachu debiaçu decanta lábias chaias. Vimos, infelizmente, irmãos, muitas vezes até obreiros que estão à frente de trabalho, fazendo a obra relaxadamente, deixando de usar a espada que o Senhor Jesus entregou em suas mãos. Decanto e te passará chubecovas. Rachamai tu declamas. Aleluias. Eu estou ainda no círculo de oração da minha igreja, porque é uma das coisas que eu não quero abrir mão, é trabalho de oração da igreja por onde eu passo. E esses dias eu fui falar com um determinado obreiro, Falei assim: irmão, tão bom você aqui no nosso meio, os irmãos obreiros cooperando, fazendo a obra do Senhor, no círculo de oração, porque sem a oração a igreja não vai. E aquele obreiro me decepcionou com as suas palavras. Ele falou: quando a igreja puder me pagar um salário, eu estarei aqui. Irmãos, para minha vergonha, graças a Deus que Jesus não deixou eu falar nada, Eu fiquei só pensando: ah, Senhor, então eu estou milionária, Porque desde que o Senhor me chamou para fazer a obra dele, eu sinto de cooperar com o círculo de oração. Às vezes não estou à frente, mas estou junto com as irmãs fazendo a obra do Senhor. Irmãos, e aquilo assim, eu fiquei meditando, Então, com certeza eu tenho muito no céu, Às vezes ele queria talvez a finança aqui, mas a minha está garantida no céu. Então, irmãos, não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Neemias, ele não fez a obra do Senhor relaxadamente. Neemias,
ele levantava pelas madrugadas para orar. Diz aqui no livro, são 13 capítulos, depois os irmãos quiserem ler em casa. Diz que ele levantava pelas madrugadas para orar. E ele dizia, num certo capítulo aqui, que eu não lembro aonde, ele dizia assim, que aleluia, glória a Deus. Ele dizia que levantava de madrugada e não existia um só animal, ele falava, não existia um só animal, senão aquele que eu montava. E quando eu li essa passagem, eu fiquei querendo descobrir alguma coisa, porque a palavra de Deus nunca é em vão. Neemias, naquela hora daquela chamada, até então, ele só via aquele cavalo que ele montava. Ele não via ferramentas em suas mãos para que ele fizesse aquela boa obra, né? Então, muitas vezes nós que somos chamados na obra do Senhor para fazermos alguma coisa para o Senhor, olhamos para um lado e olhamos para o outro e não vimos a ferramenta, não vimos o dinheiro, não vimos o irmão, a irmã que poderia estar nos dando força. Mas o socorro para Neemias veio do Senhor. O socorro para a igreja vai vir do Senhor. Nesses últimos dias de tantas dificuldades que o mundo enfrenta, que o Brasil enfrenta, a igreja tem que ficar mais crente e crente em Jesus, aleluias, acreditando que o socorro vem do Senhor. Esses dias Deus abriu uma porta para o João Miguel. Ele estava desempregado e parecia assim que todo mundo estava desanimado lá em casa pelo fato dele estar desempregado e ele precisava pagar um lote no valor de quase R$600 por mês. E as dificuldades são grandes. E eu dizia para Deus, Senhor, eu vou agradecer ao Senhor essa porta que tu vais abrir para o meu filho. Porque eu mostrava para Deus todas as dificuldades que eu tinha. E eu dizia para Deus, Senhor, como diz o mundo e como diz o Brasil, estamos na crise, mas aqueles que crêem no Senhor estão em Cristo Jesus. E estamos em Cristo Jesus. Irmão, se você está desempregado, se você tem um problema que você acha que não vai ser resolvido, creia que é este o problema que o Senhor quer resolver para você. Então, que nessa noite possamos refletir que Deus tem uma chamada para cada um de nós e que possamos fazer esta obra com zelo. Aleluias. Há um ano mais ou menos atrás, ali no Brisas da Mata, estava matando muitos jovens. Todo mundo sabe que estamos numa crise terrível de jovens, adolescentes envolvidos em drogas. E eram muitos jovens que estavam morrendo, jovens que estudaram com meus filhos e agora estavam envolvidos em drogas e morriam todos os dias. E aquilo me deixou triste. E eu perguntava para Deus, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes eu não posso ir pregar, mas tem uma geração aí que está chegando. Essa geração de 9 anos, 11 anos, eu preciso. Nós às vezes só comentamos, matou fulano. Parece que tem até a alegria de saber. Fulano foi morto, e fica aquele negócio. Mas ninguém acorda para fazer alguma coisa por essa geração. E eu falava assim, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Mais uma vez o Espírito Santo tocava em meu coração, porque ali na minha igreja iniciava um trabalho de crianças. E eu falei para Deus, Senhor, eu vou pegar essas crianças da minha vizinhança todinha, que eu alcançar e levar para a tua casa. Então teve dias que o João Miguel colocava 12 crianças dentro do carro e nós levávamos para aquele trabalho de crianças na igreja. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, resta 9 crianças ainda na igreja desses meninos. Mas essas crianças estão evangelizando seus pais. Seus pais não estão caminhando para dentro da igreja que nós congregamos, mas estão caminhando para outras igrejas. E isso é a obra de Deus, irmãos.
Não acomodemos nesse tempo de horror, nesse mundo de horror. Se tem alguém que cuida de crianças aqui na igreja, vamos chamar os nossos vizinhos. Convida os seus vizinhos, que alguém que cuida da criança na escola dominical vai evangelizá-lo. E ele vai evangelizar os seus pais. E a palavra do Senhor vai ser pregada. Aleluias. Toda glória, todo louvor, toda honra seja para Jesus. Eu creio que nessa noite, aquilo que o Espírito Santo queria falar à sua igreja, eu já passei, que é com relação a fazer a obra do Senhor bem feita, irmãos. Se esforçar. Nós somos falhos, nós somos limitados, mas o Senhor é a nossa fortaleza. O Espírito Santo, ele vai socorrer a sua igreja e trazer a estratégia para o seu povo, para fazermos aquilo que o seu Santo Espírito pede para nós fazermos, que é o ide imperativo do Senhor, pregando a sua palavra, em tempo e fora de tempo, como disse o apóstolo Paulo. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a amada igreja. Aleluia.